abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4. Vamos ler o verso 11 e o verso 12. Atos, capítulo 4, o verso 11 e o verso 12. Atos, capítulo 4, o verso 11 e o verso 12. Acharam? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos o quê? Ser salvos. Aqui está se referindo a quem? Ao próprio Jesus Cristo. Essa semana de oração que nós tivemos aqui, vem falando o título principal da semana sobre a última vitória. Durante a semana nós tivemos aqui vários temas bastante importantes de despertamento para a nossa vida espiritual. Nós aqui falamos sobre que o Cordeiro teve a vitória na terra. Nós falamos aqui também sobre felicidade, que o Evangelho de Deus ele traz felicidade, traz paz, traz alento. Nós falamos aqui também sobre o povo de Deus, que Deus escolheu um povo na face da terra, que são os remanescentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós falamos aqui também sobre as boas novas, o que o Evangelho, o livro de Apocalipse, apenas nos traz, que muitos têm medo, mas traz o que? Boas novas, se referindo ao próprio Jesus Cristo. Nós falamos aqui também sobre liberdade, de que aquele que está em Cristo, ele não é mais escravo do pecado, ele agora se torna servo de Deus vivo e co-herdeiro do reino celestial. Nós falamos aqui que em breve nós faremos parte de uma grande festa no céu, que é as bodas do Cordeiro, e todos que estão presentes aqui nesta manhã são convidados para as bodas do Cordeiro, que em breve será a última vitória de Cristo junto com o seu povo, que é a salvação eterna. E nós realmente falamos tudo isso se referindo a uma só pessoa, Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Quer dizer, o objetivo da lei é Cristo, o propósito da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Então o propósito da nossa vida espiritual é Cristo para que todo aquele que nele crê. E eu quero fazer todo esse resumo dizendo para vocês que Jesus, o homem, ele nunca saiu de cena da sua vida. Ele nunca vai sair de cena. Por isso aqui no livro de Atos está nos mostrando que não existe outro nome, não existe outra pessoa, não existe outro profeta, não existe quem você possa imaginar a qual lhe pode lhe dar a salvação. Porque nós aprendemos durante a semana e através da luz da Bíblia, de que o próprio Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Infelizmente, alguns dizem assim, todos os caminhos levam a Deus. Não, só um caminho que vai nos conduzir à vida eterna é Cristo Jesus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho. Jesus, irmãos, ele mudou o curso da história desse mundo. Hoje, de todos os homens, que mais falado, mais pronunciado é o nome de Jesus. Por isso que ele mudou o curso da história e ainda hoje causa impacto nas multidões. As pessoas ainda ficam perplexas quando ouvem falar de Jesus Cristo. Nós nunca vimos Jesus, vamos ver no dia da sua volta. Mas ele diz para nós que bem-aventurados são aqueles que nunca me viram. Então nós somos um povo feliz, porque nós acreditamos na existência desse Deus Todo-Poderoso. Acreditamos na existência de que esse homem chamado Jesus, ele causa impacto na nossa vida. Ele consegue, pelo seu poder, através da luz da sua palavra, transformar a nossa vida. Seu nome é pronunciado todos os dias. Alguns expressam até o seu nome por medo, quando está em uma grande dificuldade, está passando de um grande perigo. Geralmente as pessoas dizem o quê? Ai meu Deus, olha Jesus, não é assim? Muitas vezes expressam o nome de Jesus por medo. Jesus, irmãos, ele nunca está longe de seus pensamentos, de sua vida, do seu cotidiano. Jesus, ele está sempre presente contigo. Por isso que ele disse na sua palavra, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos nessa terra. Deus, ele está conosco. Os anjos de Deus, ele está conosco. Porque Jesus mesmo disse para os seus discípulos,
quando ele ressuscitou, cumpriu o seu período de 40 dias aqui na face da terra, e ele convidou os discípulos daqueles seus seguidores para ir até o monte, e ali ele se despediu. Os discípulos começaram a olhar e vendo Jesus ascender para os céus. Os seus corações ficaram tristes, o seu semblante cair e disse: agora não vou ver mais o meu mestre, agora não tem mais aquele para poder puxar a minha orelha, agora não tem mais aquele para poder me aconselhar. Mas automaticamente o anjo do Senhor veio e disse: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Por que estáis tristes? Esse mesmo que viste subir, um dia ele voltará. E esse mesmo Jesus, irmãos, que hoje nós falamos, que hoje nós expressamos, que hoje nós sentimos através da fé, esse mesmo Jesus, um dia nós iremos vê-lo face a face. Ele virá com poder e grande glória. E ele mesmo disse: olha, não vos deixarei órfãos, eu não vou esquecer vocês, lhes enviarei o Consolador. É por isso que nós temos hoje em nosso meio, na nossa igreja, conosco o Espírito Santo de Deus, que faz o papel, irmãos, de nos acalentar, de nos aconselhar. E se possível for, o próprio Jesus, ele se manifesta a nosso favor. E se possível for, Jesus, ele estará junto conosco. Então, irmãos, Jesus é um homem que não saiu de cena e nunca sairá de cena da sua vida. Tentaram escarnecer dele, que ele não era o Filho de Deus, que era um impostor, que era um agitador, que era perigoso, que estava provocando agitações para poder ocupar o trono daqueles reis do passado. Não, Jesus apenas ele disse: eu vim para que tenhas vida, e tenhas vida em abundância. Ele mesmo disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim apenas salvar. Poucos entenderam, e hoje também não é diferente. Poucos entendem que Jesus, simplesmente a sua mensagem, é uma mensagem de salvação. Mesmo que haja repreensão, mas é para o nosso próprio bem. Assim como um pai ou uma mãe repreende o seu filho, disciplina ele, não é porque seja um mal, é porque ele ama os seus filhos. Da mesma forma também, quando nós recebemos de Deus a repreensão, é por amor. É porque às vezes eu estou trilhando um caminho que não deveria trilhar. É porque às vezes eu estou caminhando por onde eu não deveria caminhar. Às vezes eu estou tomando uma decisão que não deveria tomar essa decisão. Às vezes eu estou fazendo coisas que Deus vê que vai me prejudicar, que vai me matar, que vai destruir a minha vida. E é por isso que na sua palavra ele diz: eu repreendo e castigo todos quanto amo. E Deus, ele ama você, meu irmão. Deus, ele ama você, minha irmã. Acredite nisso. As pessoas tentaram escarnecer dele. Disseram que ele expulsava espíritos imundos em nome de Beelzebul. Os espíritos imundos que ele expulsava das pessoas era para que as pessoas fossem livres, fossem libertas. Talvez Deus, ele nessa manhã, ele quer que você seja uma pessoa liberta, ele quer que você seja uma pessoa livre, ele quer que você seja uma pessoa que tenha felicidade, ele quer que você seja uma pessoa que tenha alegria, que traga no seu coração a sua paz, que as tristezas jamais possam invadir o nosso ser. O que possa invadir o nosso ser seja a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E espalharam que ele estava louco, e sua própria família disse isso, seus irmãos, por parte de José, tentou afastá-lo da multidão, mas ele se manteve firme em sua missão. O rei Herodes planejava prendê-lo, mas ele não se escondeu e não temeu. Ele não se escondeu dos fatos de que o rei queria prendê-lo, de que queria fazer maldade. Ele não se escondeu, ele continuou na sua missão. Ele disse: eu e meu pai trabalhamos até hoje, eu faço as obras do meu pai, porque ele sabia da sua missão. Por isso, irmãos, quando ele chegou no momento final, um dia antes, digamos assim, da sua crucifixão, ele chegou até o jardim do Getsêmani, porque ele sentiu angústia. Ele estava aqui, um Deus em forma homem. Ele carregou sobre seus ombros todo o pecado da humanidade, as mazelas. E ele ali, irmão, naquele momento de angústia, o inimigo incomodando ele, chamou seus 3 amigos, eles adormeceram, deixaram sozinho no jardim. Talvez só a iluminação da noite, da lua que tinha sobre aquele jardim. Irmãos, e ali ele clamou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele disse: mas seja feita a tua vontade. Sabe por quê, irmãos? Ele não desistiu por causa de cada um de nós que estamos aqui presentes nesta manhã. Porque ele enxergou além da cruz. O inimigo não conseguiu vencê-lo nessa parte. E ele foi um vencedor. E foi traído, foi preso, foi maltratado, foi ao tribunal, foi julgado, foi condenado, mas ele não tentou escapar.
Imagine, irmãos, uma pessoa sabendo que vai ser julgado, vai ser condenado, vai sofrer os açoites, vai sofrer os chicotes, vai levar na sua fronte uma coroa de espinho, vai ser cravado na cruz, mas ele não desistiu, ele não escapou, ele não tentou fugir, porque ele sabia que a sua vitória seria também a nossa vitória. Ele sabia, irmãos, que a sua alegria também seria a nossa alegria, da salvação dependeria toda a humanidade, todo o universo. Os anjos caídos, o inimigo estava ali torcendo que ele desistisse, os céus estavam torcendo que ele vencesse. E nós, irmãos, Deus lá dos altos céus, Ele está também torcendo para a nossa vitória. Ele está torcendo para que nós permanecemos firmes, perseverantes. É por isso que, se possível for, irmãos, Deus ele não vai medir esforços. Se possível for, Ele remove montanhas. Ele se levanta do seu trono, impede que Satanás lhe ataque. A serva do Senhor diz que se nós pudéssemos ver os dois anjos brigando, o anjo de Deus junto conosco, o anjo de Satanás, eles brigam, eles se atracam. É o nosso defensor. E Ele mesmo diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. É para nós, irmãos, sairmos daqui felizes, alegres, com mais desejo de pregar essa palavra, com mais desejo de permanecer firmes com o Senhor, jogar por terra todas as nossas mazelas espirituais, pedir que Deus retire de nós aquilo que está impedindo de melhor servi-lo, porque nós vemos aqui o exemplo, em poucas palavras, de que esse homem ele sofreu, mas ele não desistiu de mim e de você. Que Deus seja louvado nesta manhã. Ele foi condenado, foi levado ao Calvário, pregaram na cruz, ali morreu para se cumprir a profecia que disse, está consumado. Cumpria a missão quando ele disse, Pai, está consumado, acabou o sacrifício. Entrego o meu espírito, ainda numa maldade ainda, irmãos, feriram o seu lado direito com lança. Que quer dizer isso? Que o sacrifício tem que ser perfeito. Houve derramamento de sangue. Não foi as chicotadas que ele levou, mas foi ferido por nós, se cumpriu a palavra de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós não entendemos como é que a palavra de Deus se cumpre em nossas vidas, como é que Deus se cumpre em nossas vidas. Eles pensaram que com esse ato que fizeram com ele, pensaram que o havia silenciado, calado, e que tudo havia chegado ao fim, mas na manhã do terceiro dia, ele ressuscitou. Amém, amém, irmãos? E continua vivo até o dia de hoje. Jesus não saiu de cena, irmãos, e nunca sairá, mesmo muitos o rejeitando, mesmo muitos o traindo, mesmo muitos não querendo seguir os seus caminhos, mas Jesus continua o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E a sua igreja continua crescendo, o seu povo continua crescendo, as fileiras do seu povo continuam crescendo. Era isso que irritava Herodes no passado, quando ele se divertia com o seu povo, com sua cúpula, jogando os cristãos na arena. E diz a história, irmãos, que aquele povo entrava ali, mordido por leões, sendo ferido a espada, cantando. E quanto mais derramava sangue, mais crescia o povo de Deus. Mesmo no meio da perseguição, irmãos, Deus ele é conosco. Por isso que eu digo para vocês que Jesus ele nunca saiu de cena e nunca vai sair. Por isso que ele mesmo disse, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Por isso que ele disse, meu filho, estou aqui, que queres que eu faça? Meu filho, o que você está sentindo? Fale comigo, converse comigo, ore comigo que eu vou lhe ajudar, eu vou lhe curar. Mas eu, no meu orgulho, na minha presunção, eu acho que eu não preciso de Deus. É muitos que pensam isso, porque eu tenho o meu emprego, eu ganho bem, eu tenho fortunas, tenho fazendas, tenho casas, tenho carros do ano, tenho carros importados. Irmãos, um dia tudo isso aqui ficará. Tudo que nós adquirirmos aqui ficará para trás. Nós não vamos levar nada para a eternidade, a não ser o nosso caráter. Por isso que Jesus mesmo disse que o nosso coração não deve estar onde está o nosso tesouro. Isso é apenas para a nossa manutenção aqui na face da terra. Nós temos que preparar o nosso tesouro lá na eternidade com o Senhor. É isso que nós devemos fazer. Mesmo muitos rejeitando Jesus, irmãos, ele continua o mesmo. Ele permanece sendo o centro da nossa esperança. Jesus tem que ser a nossa última esperança. E essa esperança que está dentro dos nossos corações, ela jamais poderá se acabar. Mesmo que nós tenhamos a esperança com choro, mesmo que nós tenhamos a esperança com tristeza, mas lembre-se, nós não estamos sozinhos aqui nessa terra.
E eu quero dizer para vocês nesta manhã, meu irmão e minha irmã, que Deus, Ele jamais saiu de cena da sua vida. Ele está com você todos os dias, Ele está nas suas lutas, Ele está no seu dilema, Ele está, enfim, com você, aonde quer que você esteja. Porque Davi, certa vez, disse no livro do Salmo, no capítulo 23, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não estarei sozinho, Deus está comigo, Ele vai passar comigo. As provações, talvez, que você esteja passando, é ficha perante Deus, que no momento exato, no tempo de Deus, Deus vai se manifestar, a glória de Deus vai se acender sobre a sua vida. O inimigo vai ser expulso da sua família, o inimigo vai ser expulso do seu coração. Ele pode rugir como leão, querendo amedrontar, mas o rugido do leão da tribo de Judá é mais alto que o rugido do leão caído. Entenda isso, irmãos. A palavra de Deus nos diz que Deus falou para o povo de Israel: Israel, vocês andaram errante, vocês andaram, me abandonaram, vocês quebraram minha aliança, mas eu não me esqueci de vocês. Isaías vai lá, profetiza para esse povo e diz para eles que agindo eu, quem impedirá? E ele mesmo disse: olha, vou fazer novidade no meio do povo de Israel. Por isso que Deus pediu para que Moisés, irmãos, construísse um santuário e disse: eu quero ter o prazer de estar no meio do meu povo. Irmãos, eu acredito, pela fé que eu tenho em Cristo, que Jesus está ansioso para vir buscar a sua igreja, que Jesus está ansioso para estar no meio de nós, e isso vai acontecer na nova terra que será renovada, onde nós iremos poder passear com Jesus, onde vamos poder vê-lo face a face, ver o rosto de Jesus, ver as suas expressões. Esse vai ser o maior privilégio. Então eu queria dizer para vocês nesta manhã, que o maior acontecimento da história do mundo será a volta de Cristo Jesus. E você acredita nisso? Você crê nisso? Então, meu amado irmão, quando nós cantamos, não desistir. Cristo vem logo, amém. Glória a Deus por isso. Amém. Irmãos, um dia Ele voltará para nos levar para vivermos uma vida eterna. Deus seja louvado. Vou repetir de novo. Um dia, irmãos, Ele voltará para nos levar para vivermos uma vida eterna com Cristo Jesus. Não importa se teu parente não acredite, não importa se tua esposa não acredite, não importa se teu pai não acredite, não importa se teus parentes não acreditem, mas se você acredita, é por você que Jesus vai lutar. Apenas Ele pede para que você, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, você seja uma bênção, que você seja uma luz. O caminho da salvação está aberto para todos, a porta da graça está aberta para todos. Se você quer, Jesus vai te receber. Se você não quer, Deus ainda está te dando oportunidade. Deus ainda está te dando tempo. Não fique preso aos vícios. Não fique preso às infelicidades. Irmão, Jesus mesmo disse: olha, meu povo, eu deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo, porque o mundo dá uma paz transitória, mas Deus, irmãos, dá uma paz eterna para nós, a esperança. Então, meus amados irmãos, nesta manhã, que essa esperança jamais saia dos seus corações, que essa esperança de um dia ver Jesus voltar, jamais se afaste de vocês. Amém. Deus, irmãos, Ele vai voltar. Eu creio nisso, eu acredito. E em breve, irmãos, você vai poder ouvir com seus ouvidos que Deus te deu, a audição que Deus te deu. Você vai poder ouvir: vinde benditos de meu Pai, possui por herança esse reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus disse que no mundo nós não teríamos moleza, mas Ele vai nos dar força, porque a alegria do Senhor é a razão da nossa força. A palavra de Deus nos diz no Salmo 46, onde Ele diz: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente. E no verso 10 Ele diz para mim e para você, por experiência própria, Deus falou para mim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não coloque as lutas acima de Deus. Não coloque os problemas acima de Deus. Talvez se você esteja desempregado, batendo em porta, mandando currículo, creia e acredite que essa porta irá se abrir. Que esse emprego já é seu. Acredite nisso, irmãos. Não é o sábado, não é os mandamentos de Deus. É o inimigo que quer travar, mas Deus destrava, irmãos. O inimigo pode fechar uma porta, mas Deus abre um portão. O inimigo pode fechar a janela, mas Deus abre janelões. O inimigo pode querer te atrapalhar, querer te destruir, querer te envergonhar, mas Deus, irmãos, assim como a mãe pega o seu filho quando ele está chorando, ela coloca no seu colo, sopra na sua cabeça, passa a mão, da mesma forma também, quando nós estamos carregando um problema, estamos em dificuldade, Deus também nos coloca no colo e começa a nos acalentar e dizer: filho, eu estou aqui. Filho, não tenha medo,
Não temas, porque o Senhor é contigo. E nós temos que entender isso, irmãos. Não é para nós desanimarmos, é para nós continuar vencendo, marchando. Foi isso que Deus disse para o povo de Israel. Israel, ainda que vocês se esqueçam de mim, eu não esquecerei de vocês. Eu sou comparado a uma ave, uma galinha que junta os seus filhos embaixo da sua asa. A ave, essa galinha é a ave mais fraca que tem, mas tente um gavião, tente uma cobra venenosa tentar avançar sobre os seus filhos, ela se transforma numa leoa, irmãos. É mesmo assim o leão da tribo de Judá, quando nós estamos sendo acuados, quando nós estamos sendo afligidos, ele ruge com mais força, estremece o inferno, irmãos. Nós temos que entender isso, por isso que a palavra de Deus ela tem poder, é por isso que muitos ainda inconscientemente, quando falam para uma pessoa endemoniada, o Senhor te repreenda, porque o inimigo, ele crê, mas ele estremece, ele sabe que Deus ele é poderoso, ele sabe que a sua igreja tem o poder de Deus, ele sabe que o seu povo tem a glória de Deus, então lembre-se que ele vai fazer tudo para poder te impedir, mas a vitória é nossa por intermédio do sangue de Cristo Jesus. A vitória é nossa por Deus, irmãos. Um dia Ele vai voltar para buscar a mim, para chamar pelo seu nome. Veja a visão maravilhosa que João teve no livro de Apocalipse. Ele olhou e viu uma grande multidão em torno do Cordeiro. E ele perguntou para o anjo, quem são esses? E o próprio Cordeiro respondeu, esses aqui... eles passaram por grande tribulação, mas agora está junto comigo, eu serei o seu Deus, eles farão parte comigo no meu trono, estarei para eles para sempre. Irmãos, não importa as lutas que nós tivermos, não importa a dificuldade que nós tivermos, eu quero estar lá, você também quer estar lá. Nós temos, amém, irmão, nós temos que estar lá em Cristo Jesus. Não importa se eu vou com a perna só, se eu vou mancando, se eu vou ferido, se eu vou cego, se eu vou sem fala. O importante é que nós estejamos lá, irmãos. Amém, glória a Deus por isso. Entendo isso, irmão. Jesus, ele nunca vai sair de cena da sua vida. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. E ele mesmo disse, pedi e dá-se-vos-á. Aquele que bate, irmãos, vai se abrir. Aquele que pede, recebe. Então pedimos a Deus força, coragem, ânimo para poder pregar esse evangelho, para anunciar a volta de Jesus, para dizer para mim e para você, meu irmão, nada de desânimo, sempre avante. Na minha igreja tinha uma irmã, irmãos, que ela não tinha problema nenhum, ela sofria de coração, tinha angina, tinha um filho cachaceiro, um filho drogado, outro filho misturado, e da sua casa saiu a igreja do quilômetro 35, irmãos. E ela cantava um hino esplendoroso, joguei a tristeza fora, mandei embora, entrou no meu coração a alegria. Ela era indígena, irmãos, e ali foi um exemplo, e nós, junto com ela, erguemos a igreja do quilômetro 35. Irmãos, é isso que Deus quer fazer com você, que você seja um baluarte na sua obra. Ah, pregador, mas eu não sei fazer nada. Ah, pregador, mas eu não sei. Irmão, você sabe, você tem um dom. Deus está com você, você convida, você chama, você ora. Uma oração que você fizer, Deus vai atuar. Um convite que você fizer, Deus vai atuar. Talvez, digamos assim, você levando alguém para orar, vai atuar, enfim. Deus, Ele quer derramar seus dons sobre a sua igreja. Deus quer que você coloque para fora esse dom que talvez está, digamos assim, arraizado dentro do seu coração e você não teve coragem de lançá-lo para fora. Irmãos, Deus é a nossa força. Deus é a nossa fortaleza. A palavra de Deus nos diz que ainda que a terra se mude, digamos assim, que os mares se revolte, digamos que o inimigo fique brabo com a gente, mas nós temos um Deus, irmãos. Eu quero dizer, finalizando, dizer para vocês que há um Deus em Israel, que há um Deus nessa igreja, que há um Deus sobre o povo de Deus e nós não estamos sozinhos. Se nós formos lembrarmos aqui quantos livramentos Deus tem nos dado, quantos livramentos Deus tem se manifestado a nosso favor. Era para nós hoje estarmos mortos, era para hoje nós termos essa alegria, essa paz, mas Deus está conosco e Ele vai estar conosco todos os dias. E eu quero dizer para vocês também nessa manhã, baseado no Espírito de profecia, de que o próprio Deus, Ele guarda o túmulo dos santos. O inimigo não tem prazer, irmãos, quando nós nos convertemos, quando nós nos dedicamos a Deus. Então, meus amados irmãos, firme na fé até o fim. Acredite que esse Deus um dia voltará. Que acredite que esse Deus um dia voltará para poder buscar a sua igreja. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Que Deus possa resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.